Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que Deus aplique em nossos corações. Estamos aqui quase acabando, concluindo a casa, né? Estamos na penúltima bem-aventurança. Mas aqui, cada bem-aventurança tem seu papel fundamental na formação do caráter do cristão. Aqui nós fizemos a leitura no verso 9 do capítulo 5 de Mateus e no versículo 10. Mas aqui estamos vendo já o fruto do trabalho, ou seja, a organização das bem-aventuranças aqui na vida dessa pessoa ou dessas pessoas é o fruto aparecendo aqui. O fruto desse trabalho do próprio Deus na vida da pessoa chega a refletir aqui algo que vai incomodar as pessoas, ou seja, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Aqui está dizendo de uma pessoa que parece com Cristo. Esse caráter de justiça aqui significa assemelhar-se a Cristo. Quando uma pessoa parece com Cristo, se torna algo ameaçador. De uma certa forma, porque a Bíblia diz que quando a luz chega, as trevas se dissipam ou se manifestam, porque a luz é que espanta as trevas ou que mostra o que existe nas trevas. Então essa pessoa, quando ela é perseguida por causa da justiça, ela é perseguida porque houve uma formação das bem-aventuranças. Essa bem-aventurança ela não está aqui isolada, mas é um agrupamento de todas as bem-aventuranças que chega a esse ponto, ou seja, é a união das massas, ou seja, a união dos ingredientes que formam essa comida. Assim, quando a gente vai fazer uma sopa, usa os ingredientes e a união daqueles ingredientes vai dar um gosto mediante aquele agrupamento. Aqui está falando de um gosto que foi formado a partir das demais bem-aventuranças. É aqui onde a pessoa é chamada a luz do mundo. Aqui está falando, quando Jesus vai dizer lá na frente, vós sois a luz do mundo. Ou seja, vocês vão incomodar as pessoas. Vocês vão ser pessoas notadas onde vocês chegarem. Vocês serão notados nas vossas casas, diante dos seus familiares, diante dos seus vizinhos, diante dos seus parentes. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você é uma pessoa como não se fosse deste mundo, aquela ideia de peregrinação ou forasteiro, ou seja, uma pessoa que não é daqui. É igual aquele texto lá do capítulo 11 que fala da fé, lá em Hebreus, e fala dos heróis da fé e descreve alguns deles, que a Bíblia diz que eram pessoas que este mundo aqui não era digno delas. Mas por quê? Porque essas pessoas pareciam com Cristo. Jesus Cristo disse: vocês serão odiados por causa do meu nome. A expressão ali diz respeito a uma pessoa que carrega o nome de Cristo nas suas entranhas, ou seja, no seu ser. Então ela vive por meio de Cristo, como Paulo disse ali no capítulo 2, verso 20 de Gálatas. Já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Aquilo ali é uma realidade plena. Cristo, quando Ele vive em nós, nós passamos a parecer com Ele. Por quê? Porque Ele diz, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, a presença de Cristo reflete em nosso ser
Por isso é colocado aqui como bem-aventurança. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Por causa que a justiça aqui está se referindo ao parecer com Cristo, assemelhar-se a Cristo. Aqui não está falando bem-aventurados perseguidos porque causaram uma briga ou porque tumultuaram em algum lugar. Não diz respeito a sofrimentos por ser pessoa dura de coração. Não está falando de uma pessoa que exerce maldade nos seus pensamentos contra outra pessoa e Deus castiga pela sua bondade e misericórdia, querendo que aquela pessoa se converta. Não diz respeito a uma pessoa que age de maneira insensata em algumas ocasiões, trazendo sobre si problemas. Não, mas está dizendo de pessoas que serão perseguidas pelo fato de parecerem com Cristo. Assim como aconteceu no capítulo 4 de Atos. A Bíblia diz que eles foram expulsos, eles foram maltratados e foram proibidos de pregar o Evangelho. Mas por quê? Porque eles pareciam com Cristo. E parecer com Cristo é uma coisa antagônica ao mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então a pessoa que parece com Cristo reflete Cristo. Mas uma pessoa que parece com o mundo, ela vai refletir o mundo. São dois reinos divididos, porém contrários. Então Jesus está falando aqui de felicidade. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Mas antes dessa, ele fala dos pacificadores. Aquela pessoa que tem um espírito de paz. É aquela pessoa que procura, acima de tudo, não somente viver em paz com o próximo, mas fazer com que pessoas façam as pazes com Deus por meio de uma conversão. Resumindo, significa um evangelista. Pacificador aqui refere-se a um evangelista, aquele que promove a paz para aqueles que estão brigados com Deus. Eles também são chamados filhos de Deus. A resposta dessas duas bem-aventuranças aqui, a gente não pode colocá-las como formas singulares, mas de uma forma agrupada. Ou seja, quando a gente pega a primeira bem-aventurança, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, eles vão resultar nesses dois últimos aqui. Eles serão pacificadores e depois de pacificadores eles serão perseguidos por causa da justiça. Assim como muitos foram à fogueira queimados, por quê? Porque pareciam com Cristo. Muitos foram degolados, decapitados, em outro termo. Muitos foram jogados na fogueira. Muitos foram dados às feras, porque pareciam com Cristo. Parecer com Cristo aqui neste mundo é algo totalmente contrário. Jesus chegou a dizer: eles ouvem porque falam da parte do mundo. Quando fala da parte do mundo, o mundo ouve a pessoa. Mas quando fala da parte de Deus, o mundo não ouve. Então aqui Jesus está colocando aqui como uma pessoa feliz. Imagine que essa felicidade ela é muito mostrada aqui na segunda carta de Paulo, quando ele escreve a Timóteo, capítulo 3, verso 12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. As pessoas se sentem ameaçadas pelo jeito cristão desta pessoa viver. Então é algo que incomoda. É como se tivesse um sal numa ferida. Por isso, essa pessoa ou esse grupo de pessoas, eles carregam essa ideia prescrutadora. É algo revelatório aqui. Está mostrando realmente se essa pessoa passou na escola das bem-aventuranças. Se ela passou, ela
ela tem essa característica aqui, ou seja, parece com Cristo. Se a pessoa não passou na escola das bem-aventuranças, ela não vai ter essa qualidade aqui, que é parecer com Cristo. E que Deus nos abençoe.